Olá, estou de volta. Faz tempo que eu não gravo um vídeo para vocês. E o último eu parei intempestivamente porque deu um problema aqui na bateria do meu laptop e eu tive que interromper no meio de uma conversa. Então hoje a gente vai começar na sequência do vídeo passado. Mas antes de começar, eu quero te dizer que eu sou Raquel Cesário e que eu estou lendo o livro Diário de Berlim, quase no fim agora. E que este canal tem intuito educativo, ele não quer de forma alguma disseminar ódio, qualquer tipo de ódio ou de violência, tá certo? A gente aqui fala de guerra, mas para que nós nos lembremos da história, nos lembremos dos horrores da guerra e consigamos compreender algumas características do mundo atual. Vamos lá? Desculpa ter ficado tanto tempo sumida, para você que me acompanha aí tá vídeo a vídeo. Eu, além de ter ficado um tempo sem o cabo do laptop, eu fiquei também muito resfriada e demorei muito para me restabelecer e tá com a voz boa de novo. E então hoje eu vou continuar a conversa, vou ler um trechinho que já está no fim do vídeo 94, tá bom? O Schiller estava em Bruxelas, no dia 17 de agosto de 1940, e ele comentava nos dias que ele passou ali no litoral da Bélgica, ao lado do canal que separa o continente europeu da Inglaterra, né? E onde estavam tendo os ataques aéreos da Alemanha contra a Inglaterra. Então, lá no dia 17, já em Bruxelas, ele diz assim: perto do canal, os nazistas não consentiram que falássemos aos pilotos alemães. Mas esta tarde, Boyer e eu, sentados preguiçosamente no terraço de um café, conseguimos entabular conversa com um jovem aviador. O alemão nos revela que é piloto de um Messerschmitt Schmidt, e que tomou parte nos grandes ataques que a Luftwaffe desfechou anteontem e ontem contra Londres. Abre parênteses. Aqueles aviões que vimos quando levantavam voo de Calais iam então em direção a Londres. Fecha parênteses. Não parece um jovem que goste de contar vantagens, tal como outros aviadores com quem já conversei. É com toda a naturalidade que vai nos dizendo. Em questão de 2 semanas, acabaremos com a Força Real Inglesa, com a Força Aérea Inglesa. Daqui a 15 dias, os ingleses não terão mais aviões. A princípio, até há uns 10 dias passados, eles nos deram muito trabalho. Mas já esta semana, a resistência que oferecem tem caído cada vez mais. Ontem, por exemplo, praticamente não encontrei nenhum caça britânico nos ares. Talvez uns 10 ao todo que abatemos imediatamente. Na maioria das vezes, sobrevoamos à vontade os nossos objetivos, mais de uma vez sem nenhum incômodo. Meus senhores, os ingleses estão se acabando. De minha parte, já estou fazendo planos de seguir para a América do Sul e tentar a vida no comércio de aviões. Foi uma guerra muito agradável. Agradável. Perguntamos qual era a sua opinião sobre os aparelhos ingleses. Os Spitfires são tão bons quanto os nossos Messerschmitts, diz ele. Os Hurricanes já não são tão bons assim e os Defiants são horríveis. Em seguida, levantava-se dizendo que precisa ir visitar um camarada recolhido ao hospital, ferido durante os ataques de ontem e enviado apressadamente para aqui a fim de submeter-se a uma operação cirúrgica. Dick Boyer e eu estamos impressionados e desanimados. Dick acaba de chegar e ainda não conhece muito bem os alemães. Escreverei um artigo sobre o que ele disse, afirma. Esse rapaz deu-me a impressão de ser absolutamente sincero. De fato, retorqui. Mas esperemos. Você sabe que os aviadores têm sempre horizontes muito largos pela frente. Mais tarde. Dick,
Oshner e eu estamos numa boa palestra no bar de Atlantis, quando, por volta de meia-noite, ouvimos uma enorme explosão na rua. É uma bomba que explodiu aqui perto, diz o garçom belga. Saímos para a rua, mas não conseguimos ver coisa alguma. Quando Dick regressa um pouco mais tarde, anuncia que a bomba pulverizou uma casa do quarteirão vizinho, matando todos os que se achavam no interior. Lá fora, para os lados do aeródromo, ouvimos os Flex matraqueando sem cessar. Agora é 18 de agosto de 1940 e o Schiller escreve a bordo de um avião alemão de transporte entre Bruxelas e Berlim. Os matutinos de Bruxelas estão interessantes, referindo-se ao bombardeio que ouvimos durante a notícia passada. Publicam a seguinte manchete: ignóbil crime inglês contra Bruxelas. São os alemães que obrigam os belgas a estampar tais coisas. Mas, da parte que me toca, estou muito mais interessado no comunicado do alto comando alemão que vem no jornal de língua alemã, o Brüsseler Zeitung. Esse jornal anuncia que durante os combates aéreos travados na sexta-feira sobre a Inglaterra, a Força Aérea Britânica perdeu 83 aviões contra apenas 31 aparelhos alemães abatidos. E o que nos disse aquele jovem piloto de um Messerschmitt, que nos pareceu sincero, quando revelou que no decorrer daquele dia não encontrara quase nenhum aparelho inglês e que não se registrou nenhuma oposição da Força Aérea Inglesa. Eu vinha, a respeito da Força Aérea Inglesa, ela aparece sempre como RAF, Royal Air Force. E eu vinha traduzindo, falando como RAF, que deve ser o meu jeito tupiniquim de falar RAF. Mas agora eu estou falando Força Aérea Inglesa porque pode ser mais fácil para compreensão, né? Noto que nos levaram para o aeroporto de Bruxelas por um caminho estranho, afastado dos principais hangares. Nosso avião de transporte ainda não está pronto para levantar novamente voo quando vejo uma dúzia de oficiais alemães discutindo para saber quais serão os dois entre eles a seguirem nossa companhia até Berlim. Aproveito o ensejo e dirijo-me para o lado dos hangares. 2 deles foram bombardeados há pouco. E por trás estão amontoadas grandes pilhas de destroços de aparelhos alemães. Então, os ataques ingleses não são assim tão infrutíferos. Registro aqui os dizeres de um cartaz que via fixado ontem em Bruxelas, por toda a parte. Abre aspas. Na aldeia de Saventem, nas proximidades desta capital, foi cometido um ato de sabotagem. Diante disso e até nova ordem, fica estabelecido o toque de recolher a partir das 20 horas. Além disso, todos os cinemas e outras espécies de centros de diversões permanecerão fechados até segunda ordem. O aviso está assinado pelo comandante alemão. A notícia é boa. Mostra que os belgas estão resistindo. Agora já é meio-dia e nos aproximamos de Berlim. Berlim, 20 de agosto de 1940. Durante a noite passada, tivemos aqui um alarme antiaéreo, o segundo no período de uma semana, embora não tenhamos tido nem meia dúzia deles desde o início da guerra. E a população de Berlim, contrariamente ao que acontece com os habitantes das zonas norte e ocidental da Alemanha, tenha sido extremamente poupada às mais ligeiras inconveniências da guerra. As sirenas começaram a soar 45 segundos antes do início da minha transmissão. Eu estava calmamente sentado no estúdio em companhia de um locutor alemão, abre parênteses, o qual, segundo pude observar depois, acompanha o que eu digo através de uma cópia do meu script para que eu não possa afastar-me do texto redigido, fecha parênteses. Ouvimos o alarme, mas não vimos motivo algum pelo qual não prosseguir no nosso trabalho.
um rapaz inglês chamado Clark, de 17 anos, filho de um antigo funcionário da BBC, e que, juntamente com sua mãe, se fez traidor e trabalha atualmente para os nazistas, bateu na janela do estúdio e gritou de lá: Flieger Alarm! Felizmente, o alemão que estava em minha companhia não se amedrontou e fez-lhe sinal para que se fosse embora. Começamos a nossa irradiação. Pouco depois, fiquei um pouco surpreso pela agitação que observei na sala de controle, uma vez que o povo da Bélgica e da França suporta uma noite inteira de bombardeio sem se importar muito com o caso. Uma parte de toda essa agitação, segundo soube mais tarde, foi devida ao fato de que o locutor encarregado da transmissão do noticiário, em espanhol, fugira logo para o abrigo antiaéreo ao primeiro sinal das sirenas e perdeu a hora da sua transmissão, que devia começar imediatamente após a minha. Quando regressei aos escritórios da rádio vindo do estúdio, um mensageiro, que à noite se transforma em guarda encarregado de anunciar os ataques aéreos, tentou fazer com que eu também corresse para o abrigo, mas recusei-me a isso. Ficamos a ouvir o troar da artilharia antiaérea de uma das janelas do edifício, apreciando os jorros de luz dos refletores que varriam o céu em todas as direções, mas que não puderam descobrir os aviões da Força Aérea Real, que naquele momento sobrevoavam os distritos industriais da Zona Norte. Berlim, 24 de agosto. Os alemães já admitem que existe um sério movimento de sabotagem na Holanda. O general Christiansen, comandante militar alemão naquele país, adverte a população holandesa de que, se esse movimento continuar, serão impostas pesadas multas contra as comunidades holandesas, além de serem presas várias pessoas como reféns. A natureza dessa sabotagem pode ser julgada pela admoestação feita pelo general aos holandeses sobre a, entre aspas, não notificação às autoridades da descida de aviadores inimigos em território holandês. Fecha aspas. E o general acrescentou, entre aspas novamente, todas as pessoas que derem abrigo aos soldados inimigos serão severamente punidas, podendo essa punição ir até a aplicação da pena de morte. O fato parece confirmar algumas informações de fonte particular que tenho recebido, adiantando que os ingleses têm conseguido descer os seus agentes na Holanda por meio de paraquedas durante a noite. Os alemães negam que estejam se apoderando dos gêneros dos países ocupados. No entanto, leio num jornal holandês uma declaração oficial feita pelas autoridades alemãs, dizendo que, no período compreendido entre 15 de maio e 31 de julho, foram enviados da Holanda para o Reich nada menos de 67.500 toneladas de gêneros alimentícios e legumes frescos. Esta semana vamos receber novos cartões de racionamento para a roupa. Contém 150 pontos em lugar de 100, como os do ano passado. Mas trata-se de um expediente tipicamente nazista. Recebe-se um total maior de pontos, mas tem-se também que descontar um número mais elevado para adquirir o vestuário. Assim, em troca de qualquer artigo que antigamente era possível adquirir com 60 pontos, deve-se pagar este ano 80 pontos. E assim por diante. Um sobretudo custa 120 dos 150 pontos de cada cartão. Cada ponto dá, na verdade, direito a 16 gramas de roupas, representando o cartão completo 2.400, 2,4 kg de roupa por ano. O Ministério do Exterior rejeitou o pedido do governo de Washington para a concessão de um salvo-conduto aos navios norte-americanos destinados à evacuação dos menores de 16 anos que se encontram na zona de guerra. Vou ler essa parte de novo. O Ministério do Exterior alemão rejeitou o pedido do governo de Washington para a concessão de um salvo-conduto aos navios norte-americanos destinados à evacuação dos menores de 16 anos que se encontram nas zonas de guerra.
Se não me engano, é a primeira vez que se fala nas crianças e nos jovens que viviam nessa zona de guerra. Nós ficamos por aqui nesse vídeo. E nesse eles falaram da sabotagem, né, tanto na Bélgica quanto na Holanda. E ontem, o meu marido me falou alguma coisa de uma sabotagem que aconteceu na França, determinada pelo dono da Citroën, se não me engano, uma montadora, né, uma fabricante de carros francesa, que teria mandado adulterar o tamanho da uma peça, adulterar uma peça no carro, e com isso os caminhões que eles foram obrigados a produzir, né, para o Reich, os caminhões andavam, a vareta, a peça era a vareta, aquela que a gente vê o nível do óleo dentro do motor. Eles fizeram varetas um pouco mais compridas, então os caminhões trafegavam com uma quantidade de óleo menor do que o necessário, com isso se estragavam muito rápido, e os alemães achavam que os franceses não sabiam fazer caminhões. E foram centenas, se não me lembro o número, de caminhões produzidos assim de forma adulterada. Nós ficamos por aqui e te espero no próximo áudio. Um abraço.